munições que estão circulando nas estradas, pessoas são presas com 20 pistolas, com 30 fuzis, porque houve este armamentismo irresponsável, e estas armas foram parar aonde? Não todas, claro, mas em larga medida. É, pessoal, falando que os cárteles que vendeu as armas para os bandidos. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tem um papel grande no combate a estas armas que acabam indo parar nas mãos das quadrilhas e, obviamente, no cometimento de crimes. O senhor falou dessa questão de armas. Essa política de desarmamento, tem a questão do recadastramento, né? Tem outras questões. É uma questão crucial. O governo Lula vai desarmar a população, vai tirar as armas. Teve até uma matéria do UOL esses dias falando, por exemplo, da questão do clube de tiros, né? Que as munições ficam prejudicadas, no caso um esporte já, olímpico e tudo mais. Qual que é o foco da atuação nessa questão armamentista do governo? Atiradores esportivos são aproximadamente 20 mil no Brasil. Olha que mentira. Que se autodeclaram. Nós estamos falando de quase 1 milhão de CACs e pessoas que têm porte de arma, enfim. Então veja que os atiradores esportivos não têm o que temer, os verdadeiros. Nós não temos medo agora, mesmo, ministro. Tiro 24 horas, para que exatamente? O que é isto? E esta proliferação... Qual o problema de ter clube 24 horas? De modo inusitado, nunca ocorreu antes. Será que houve uma espécie de pandemia em que as pessoas acordaram repentinamente com um estranho desejo de sair dando tiro por aí? Não, não foi isso. Interesses econômicos, interesses de quadrilhas. Então, o nosso foco é este, é o combate ao crime. Eu não diria, portanto, Carla, desarmamento. Eu diria controle responsável de armas nas mãos certas. Desarmamento, nós sim. Mexer no porte de arma, outra fake news, além daquelas que eu mencionei. Você viu, pessoal, ele falando que é contra os clubes 24 horas? Qual o problema de ter clube 24 horas? Não vai apreender as armas dos policiais. Escreveram. Mas é o que você quer. Se você deixar, você tira as armas da polícia. Difundiram no exército. É que você não pode. As armas dos oficiais já da reserva, já reformados. Isso nunca passou pela nossa cabeça. Que mentiroso. Que nós estamos tratando destes CACs, que não são CACs de verdade. São o que, então? São fachadas. Caramba, hein? Nós estamos tratando de armas de uso restrito, fuzis, armas longas, olha, de alto poder bélico. Misericórdia. Nós estamos falando de clubes de tiro de fachada. De fachada? Nós estamos falando de diminuição de munições, diminuição de armas. E, evidentemente, pusemos fim àquele porte de arma cuja necessidade era presumida. Você, Carla, ia lá e dizia, eu preciso de uma arma. Bastava a sua autodeclaração e você, com alguns mecanismos burocráticos, saía com porte de arma. Não, é preciso cumprir... Que mentira! Aonde se está dizendo isso, que o porte de arma era liberado, gente? Prove a efetiva necessidade. Que louco! E não basta, obviamente, autodeclarar. Porque não pode ser um desejo pessoal. Esse cara não aguenta ouvir esse cara. É um direito fundamental. Você abre a Constituição, bem grande, você vai nos 78 incisos do artigo 5º da Constituição, onde estão os direitos, e não aparece lá. Todas as pessoas... Falou que o porte de arma era liberado, qualquer um pode pedir lá de sair. Que mentira, velho. Houve queda nos registros, ministro, das armas registradas, de fuzis, de armas letais, né? Do 1º de janeiro já e que tem CAC criminoso. Eu não sei aonde, porque quem tem crime não tira CR. Nós suspendemos, né, temporariamente, por 90 dias, registro de armas de uso restrito, suspendemos novos clubes de tiro, novos registros de CACs. Então isso zerou até que a gente tenha a regulação definitiva, que é hoje objeto de um grupo dentro do governo, ouvindo a sociedade, os atiradores esportivos. Que mentira! Acredito que mais 30 ou 60 dias nós tenhamos uma proposta definitiva. Pessoal, vocês estão vendo aí, né, o que esse ministro fala, que é absurdo, é surreal, certo? Ele diz e ele alega que existe CACs que são criminosos. Não sei aonde ele arrumou isso. Eu queria que ele provasse o que ele diz, certo? E que ele fosse responsabilizado por isso, porque acusar alguém sem prova é crime, certo? Então ele fala que existe CACs criminosos. Eu não acredito que exista. Criminoso existe em qualquer categoria, em qualquer profissão. Mas o cara, ele não entra criminoso, ele vira depois, certo? Então é o seguinte, falar que existe CAC que entrou, que era criminoso e conseguiu tirar CR, é mentira.
O que pode acontecer é o seguinte, o cara ter tirado CR e depois virou criminoso. Mas aí qualquer um pode virar criminoso, o cara pode entrar na polícia e virar criminoso também. Qual o motivo? Qual o problema? O cara também pode virar juiz, ele não era, mas depois ele virou juiz, ele virou criminoso. E qual o problema? Quer dizer, o cara não entra criminoso, ele se torna depois, isso eu concordo. Mas falar que tem CACs que tiraram CR e eram bandidos, tinha nome sujo, ficha suja, devia para a justiça, eu não acredito nisso. Não acredito porque não passa lá no exército de forma nenhuma. Todos nós sabemos que a vistoria lá é bem rígida e os caras não autorizam se o cara não tiver com a ficha limpa. Então, ministro, eu não acredito nessas conversas fiadas suas. Agora, se o cara virou criminoso depois, aí é outra conversa, certo? Então não podemos pagar por um ato do que o cara fez. É como se diz, o cara, ele passa num exame psicológico. Mas se depois ele pegar e atirar na mulher, ninguém tem culpa por isso. Ele tem que pagar pelo crime que ele fez. Porque quando ele fez o teste lá, ele era normal. Se ele ficou doido depois, ou ele pagou de louco, ninguém tem culpa por isso. Não é porque o João pegou meu carro e ele é habilitado e matou um monte de gente que eu tenho que pagar por isso. Ele tem habilitação, ele pegou emprestado, ele que se vire, certo? Então, para vocês entenderem, a gente não podemos pagar pelo crime dos outros. É isso que eu tô querendo chegar. Então, o que o ministro tá falando aí é a pura loucura. É loucura total. Ele não sabe nem o que ele tá falando. Não é porque o fulano mata, você tem que ir pra cadeia por causa dele. Quer dizer que se você tem um familiar criminoso e ele matar alguém, que vai pra cadeia você? Então isso não tem nada a ver. Não é porque você tem um parente que é criminoso que você não pode tirar um porte de arma. O que uma coisa tem a ver com a outra, pessoal? Certo? Seu nome é seu nome. O nome do cara é o nome do cara. Cada um tem seu nome, cada um tem seu CPF. Então o que esse ministro está falando aí é absurdo. Falando que existe CACs criminosos. Pode ser que viraram criminosos. Mas que conseguiu tirar CR tendo um crime, isso é mentira. Mentira porque o cara que tem ficha suja, ele não consegue tirar CR. O cara que já foi preso, ele também não consegue tirar CR. A certidão não sai limpa, pessoal. Então o que esse ministro está falando é absurdo. Ele sabe que eu estou falando que não consegue. Ele é um fanfarrão. E digo mais, os cupicha do Lula lá compram arma no Paraguai e nos outros países. Vem pela fronteira ilegal, certo, pessoal? Mas não é os CACs que fazem negócio com esse povo, não. Porque CAC não vai vender arma ilegal para ninguém. Porque as armas dos CACs são legalizadas. E ninguém vai esperar um ano para pegar uma arma para depois vender para criminoso, né? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Esse cara aí, ele tá comendo sei lá o quê. Entendeu? Deve estar comendo aquela papinha de neném até hoje. Quando ele comia quando tinha 1 mês de idade. Entendeu? 1 mês de vida. Só pode ser isso. Entendeu? Eu acho que a mentalidade dele não desenvolveu. Com certeza ele tá com cabeça de 10 anos ou de 5. Porque falar uns absurdos desse não tem lógica, pessoal. Vai vendo a barbaridade. Ele diz que CACs são criminosos. É isso que ele fala no vídeo. Ele fala que existe CAC que é bandido, que conseguiu tirar CR sendo bandido. O cara com passagem na polícia ele não consegue. É mais uma mentira dele. E ele fala também que ele chamou os CACs para decidir o novo decreto. E é mentira. Ele não chamou nenhum CAC até agora, nem uma associação. Nem o ProArmas foi chamado por ele, para ser ouvido por ele. Ele só chamou o Sou da Paz, que são contra as armas, são aquele pessoal que são desarmamentistas e só apoia bandido. E ele chamou outra turma deles lá também, que é tudo contra as armas. Entendeu? Então ele é um mentiroso, isso que ele é. Certo? Vou soltar o resto do vídeo aqui, pessoal, para vocês verem aqui a barbaridade dele. Alto poder bélico, destrutivo. Nós estamos falando de clubes de tiro de fachada. Nós estamos falando de diminuição de munições, diminuição de armas. E, evidentemente, pusemos fim àquele porte de arma cuja necessidade era presumida. Você e Carla ia lá e dizia, eu preciso de uma arma. Bastava a sua autodeclaração e você, com alguns mecanismos burocráticos, saía com porte de arma. Não, é preciso que absurdo, que a lei gente. manda. Não fui eu que determinei, é a lei. Ou seja, é preciso que a pessoa prove a efetiva necessidade e não basta, obviamente, autodeclarar. Porque não pode ser um desejo pessoal. A arma não é um direito fundamental. Você abre a Constituição, bem grande,
Você vai nos 78 incisos do artigo 5º da Constituição, onde estão os direitos, e não aparece lá, todas as pessoas têm direito de andar armada. Não, não aparece isso. E por isso mesmo nós estamos cumprindo a lei, cumprindo a Constituição. Houve queda nos registros, ministro, das armas registradas, de fuzis, de armas letais, né? Do 1º de janeiro já teve aquele decreto revogando muitas portarias. Qual foi o impacto disso agora que o senhor tem? Na verdade, nós suspendemos, né, temporariamente, por 90 dias, registro de armas de uso restrito, suspendemos novos clubes de tiro, novos registros de CACs. Então isso zerou até que a gente tenha a regulação definitiva, que é hoje objeto de um grupo dentro do governo, ouvindo a sociedade, os atiradores esportivos, enfim. Que mentira. Acredito que mais 30 ou 60 dias nós tenhamos uma proposta definitiva, que aí haverá eventualmente a retomada, mas em novos termos, e não nesse liberou geral irresponsável. Liberou geral. Ministro, em 2007 o senhor propôs uma PEC para que os ministros do STF tivessem mandato de 11 anos. O STF